Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27. Nós estamos precisando, realmente, de ter coragem de ser igreja. Igreja. Não ser uma igreja indiferente com certas situações. Glória a Deus. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, diga comigo, santa, irrepreensível. Glória a Deus. Eu quero tratar de um tema que todo pregador tem desejo de pregar nesse tema. E eu já vi muitos pregadores pregando sobre esse tema. Diga comigo assim: o que, vamos lá, o que a igreja não pode deixar de ser. Diga de novo: o que a igreja não pode deixar de ser. O que a igreja não pode deixar de ser. Eu vou falar muito disso hoje aqui. Fala, meu Deus, foi isso aí, mano. Eita Jesus. Mandaram um zap aí para mim. Oh, maravilha, é ao vivo, né? Glória a Deus. Então nós vamos trabalhar hoje o que a igreja não pode deixar de ser. Primeiro, vou fazer aqui o que é que a igreja não pode deixar de ser? Igreja. O que ela não pode deixar de ser? Igreja. Igreja verdadeira. Igreja verdadeira. Porque a própria Bíblia vai nos mostrar algumas situações. Tinha igreja na Bíblia, tem igreja na Bíblia, que a Bíblia vai dizer que ela só tinha nome. E a igreja verdadeira, ela não tem só nome. Ela tem as virtudes da igreja. A Bíblia vai falar no capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Sardes. A Bíblia diz que essa igreja, Jesus vai até ela, e Jesus repreende ela. Jesus diz que ela só tem nome. Ela parece com igreja, mas ela não é igreja. Ela tem nome de que está viva, mas está morta. Igreja viva. Igreja gera vida. A igreja, que é a igreja verdadeira, ela gera vida. Ela ressuscita os mortos. Ela traz vida para as pessoas que estão mortas. E Jesus vai dizer que essa igreja tem nome de que vives e está. É muito forte isso aqui, né? Então, uma das primeiras coisas que nós vamos tratar disso aqui é que a igreja tem que ser igreja. E como é isso, pastor? A igreja, ela é influenciadora. A igreja, onde ela chega, essa igreja, ela movimenta. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja é o quê? Luz do mundo e sal da terra, da vida, cura, ilumina as trevas. Está escrito isso. Mateus 5, 13 em diante vai dizer. Então a igreja, ela é uma igreja verdadeira que gera isso no mundo das trevas. Segunda coisa, o que é que a igreja não pode deixar de ser? Diga comigo assim: espiritual. Vamos lá de novo. Espiritual. A igreja, ela precisa ser espiritual para ser igreja verdadeira.
Para ser igreja verdadeira, ela precisa ser espiritual. Paulo, ele, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo vai questionar o caráter daquela igreja, o caráter espiritual. Paulo, ele vai dizer que, olha, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como o quê? Como a carnais, como a meninos, crianças em Cristo. Ou seja, a igreja, para ser igreja, ela tem que ser espiritual. E o que a igreja não pode deixar de ser, é espiritual. Isso aqui é uma lei que está dentro da questão da igreja Cristo. A Bíblia vai falar no capítulo 2 de 1 Coríntios, abra a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 14, 15, olha o que é que ele vai dizer. Paulo vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que a igreja tem que ser espiritual. Por quê? Porque a igreja está vivendo desse mundo humano, material, mas ela tem uma visão espiritual. A igreja, ela convive também com o mundo espiritual, ela luta com o mundo espiritual, ela está executando aquilo que Deus ordenou ela no mundo espiritual, também no mundo matéria, humana, mas ela trabalha no mundo espiritual. Por isso que a igreja precisa ser espiritual, porque a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão, a igreja recebeu de Deus uma missão, e se ela não tiver esse comportamento espiritual, ela não vai executar o que Deus deu para ela executar. Tem coisas que Deus nos deu, nos entregou, que nós vamos conseguir executar no mundo horizontal. Mas tem coisas que Deus nos entregou somente à igreja, somente a instituição chamada igreja, que pode executar aquilo que Deus nos deu no mundo vertical. Somente a igreja. Por isso que a igreja precisa ser espiritual, porque se ela não for espiritual, a obra que Deus deu a ela não vai ser feita. E aí vem um bocado de problema. Por quê? Porque os anjos não vão fazer, porque Deus não vai descer para fazer. É a igreja que foi constituída por Jesus, que foi entregue a ela essa tarefa para ela fazer. Somente a igreja que é espiritual, porque a igreja que é natural ou carnal, ela não vai entender isso, ela não vai compreender isso. Por isso que é uma necessidade de cada um de nós entender isso. Não é só o pastor, não é só os obreiros, é cada um de nós. Temos que ter responsabilidade com a nossa vida espiritual. Nós temos que estar em dia com a nossa vida espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos ter uma vida voltada para Deus, em santidade, em pureza. Tudo isso constrói uma espiritualidade sadia em nós, e buscar os dons de Deus, tudo faz parte, principalmente esse dom do discernimento, né? De espírito, discernir tudo bem, o que é espiritual, o que não é, o que é carnal, o que é do diabo, o que é de Deus. A igreja, olha a luta aí da igreja, a igreja precisa disso, senão a igreja se embaraça com as coisas dessa vida. Por isso que tem muito crente que não consegue entender isso, irmãos. Até difícil da gente pregar esse tipo de pregação, porque não é fácil compreender essas coisas. Não é fácil compreender isso aqui. Nós queremos já pegar tudo feito, mas espiritualidade não se compra. Espiritualidade não se compra e põe no forno, micro-ondas, não. Se constrói. Há desgaste, há renúncia, há
atitude, decisões pessoais, para a gente construir isso dentro de nós. Por isso que muitos não têm, porque não é fácil, requer tempo com Deus. Então, a necessidade é extrema da igreja hoje, e nós não sabemos, nós não temos consciência. Literalmente a gente pode até julgar, e é perigoso julgar, mas a gente não tem consciência de quem é e de quem não é. Mas pelos frutos conhecereis a árvore. Existe a pessoa espiritual, ela manifesta essa espiritualidade, como a pessoa natural, e o carnal manifesta também os frutos dessa carnalidade ou dessa coisa natural. A igreja, tem uma das igrejas, das 7 igrejas, lá em Apocalipse, no capítulo 3, tem uma igreja, lá no capítulo 3, versículo 15, 16, fala da igreja de Laodiceia. Essa igreja, Jesus visita ela, e Jesus descobre que essa igreja não era espiritual. Essa igreja, ela era morna. Era uma igreja que tinha 2 lados. Era uma igreja que não tinha as características de uma igreja espiritual. Conheça as suas obras, que nem é frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Era morna. Jesus estava vomitando ela. Jesus não suporta crente morno, irmão. Jesus não suporta uma vida morna, uma vida desleixada, uma vida que não é voltada para o Espírito. E a igreja, ela precisa entender isso, que a igreja precisa ser espiritual, para cumprir os propósitos dela. Quer ver uma coisa? Quando há problema dentro da igreja, tem problemas dentro da igreja, que nós precisamos ser espiritual para resolver esse problema. Isso vai mostrar a gente em Gálatas capítulo 6. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, nós vamos ver que Paulo, ele vai chamar a atenção, porque alguém está cometendo algo, e precisa de alguém que é espiritual, para resolver essa situação. Aí Paulo vai dizer: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Ou seja, olha o que é que Paulo está dizendo: vós que sois espirituais, porque somente o espiritual, ele pode fazer isso aqui, corrigir com espírito de brandura. Só ele vai ter habilidade para essa situação, ele não ferir a pessoa, porque o espiritual vai discernir tudo, vai saber como tratar da pessoa. Eu estou dando aqui apenas, falando de um fato, mas existem várias situações dentro da igreja, que a gente precisa de homens e mulheres, jovens, adolescentes, espirituais, para poder resolver certas situações dentro dos departamentos, dentro de cada um, dentro de casa. Homens, pai, mãe espiritual, que são crentes, estão na igreja, que lá dentro do seu lar você precisa dessa espiritualidade para resolver problema. Senão nós vamos causar mais problemas ainda. Porque o carnal, ele cria problema, irmãos. Existe o crente espiritual, o carnal e o natural. O natural é aquele que não dá muito problema não. Mas também ele não quer nada com o espiritual. Ele acha bonito, ele acha bom, ele se admira com o irmão falando em línguas estranhas, ele se admira, ele diz: rapaz, que coisa legal, que coisa linda. Mas ele não quer, ele não vai buscar, ele não tem o desejo. E o carnal é terrível. Aí o carnal, irmão, tem que ser vara mesmo, tem que ser com vara, tratar o carnal com vara, porque é difícil. O carnal, ele vai logo arrancando pedaço. Aí vem o espiritual é uma bênção. Ele discerne as coisas, ele não dá trabalho, ele trabalha na igreja, ele ajuda a resolver problemas, ele apacenta as tempestades, ele chega e ele dá uma palavra, ele sabe como agir. Eita glória!
Ele sabe como fazer. Então a igreja, o que a igreja não pode deixar de ser? Espiritual. Terceiro, diga comigo, o que a igreja não pode deixar de ser, diga comigo, adoradora. A igreja tem que ser igreja verdadeira, ela tem que ser espiritual e ela tem que ser adoradora. A igreja, ela perde o sentido, irmãos. Nós perdemos o sentido. Se Deus proibisse a igreja, ou se um dia acontecer isso, estão lutando para isso, para a gente perder esse momento aqui de adorar a Deus. Esse momento nós estamos, eu estou servindo vocês com a palavra, Deus está falando para vocês, mas tem um momento que Deus separou para eu e você adorarmos ao Senhor, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, entregar o nosso coração em adoração a Deus. E isso é um momento muito especial da igreja. Se tirar esse momento, irmão, fica sem sentido o culto, porque o culto é para Deus e nós estamos adorando a Ele. Um momento de adoração, o Espírito Santo fala conosco e a igreja manifesta essa adoração em gratidão, né? Porque a Bíblia fala muito de adoração, a Bíblia exalta muito esse princípio de adorarmos a Deus. É tanto que Jesus falou com a mulher samaritana, vocês conhecem o capítulo 4 ali, versículo 23 e 24, quando a Bíblia diz que Deus procura, olha aí, Deus procura os verdadeiros adoradores, para quê? Para quê? Para adorar o Pai, para adorar a Deus. Irmãos, às vezes a gente pensa que Deus, Ele está doidinho, louquinho por adoração. Parece que Deus está mendigando adoração, mas eu descobri que a oportunidade que Deus nos dá para adorar, sabe quem que se beneficia com isso? É nós, porque nós temos desejo, a nossa alma, ela tem uma tendência de adorar. Então, não é porque Deus precisa, é porque eu preciso adorar a Deus para ficar melhor, para o meu espírito ficar bem, para mim sentir esse gozo, essa alegria, esse contentamento. Não é Deus não, Deus recebe porque Ele é Deus, a adoração é dEle, o louvor é dEle, tudo é para Ele, mas quem precisa somos nós. Deus, Ele não vive em torno de ser adorado, Ele é Deus. Se você adorar, Ele é Deus. Se você adorar, Ele continua sendo Deus. Se você não adorar, Ele é Deus. Então, nós precisamos entender isso aqui. Quer ver o Salmo 71, versículo 8? Vamos lá. Olha o Salmo 71, versículo 8. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Olha o que é que o salmista está dizendo: meus lábios estão cheios de louvor. Querido, uma igreja que adora é uma igreja sadia. Uma igreja que adora Deus é uma igreja cheia de gratidão. Uma igreja que adora Deus é uma igreja que reconhece que o Senhor é o seu Deus e que Ele está no nosso meio e de que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso que a gente tem critério aqui, de não estar ministrando louvor que direciona a nós. O louvor tem que direcionar-se a Deus, é para Ele, eu não posso roubar. É igual eu estar num aniversário e levar o presente para o irmão do aniversariante. Eu tenho que levar para o aniversariante. E assim a adoração aqui é Deus, é de Deus. O louvor tem que ser para Ele. A nossa atenção aqui tem que ser para Ele. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Vamos aqui o Salmo 68, versículo 4 e o versículo número 5. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dEle, pois todos os órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Escuta aqui uma coisa, irmãos, tem que ser prazeroso isso para nós.
Tem que ser prazeroso você chegar aqui. Não é para ninguém estar forçando a barra. Não é para ninguém estar dizendo, ou então você não compreendeu nada ainda. Porque a Bíblia, irmão, quando eu leio o Salmo, esse Salmo é muito maravilhoso. O Salmo 103. O Salmo 103 é um cântico. Ele vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, eu preciso entender isso, que quando eu chego aqui, eu devo essa adoração. A igreja precisa adorar. Não é que Deus novamente ele precisa, mas é porque a igreja precisa disso, para se sentir melhor, para se sentir bem. Então a igreja que se preza, ela é uma igreja que adora. Uma igreja que adora é uma igreja forte. O Salmo 150, versículo 6, quase todo esse salmo, irmão, vou falar isso. Eu separei alguns. Ele vai dizer, ó, todo ser, olha aí, é uma necessidade. É algo que nós precisamos, senão a gente vai morrer espiritual. Para de louvar a Deus para você ver. Para de escutar louvor na tua casa. Para de escutar um hino. Chegar aqui na igreja ninguém canta. Fica sem sentido. Há uma necessidade, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vocês sabem onde é que Paulo e Sila foram se refugiar? Paulo e Sila se refugiaram aonde? No louvor, na adoração a Deus. No momento mais dramático da vida de Paulo e Silas, no capítulo de Atos, capítulo 16, versículo 25. A Bíblia vai falar isso. Paulo e Silas dentro de uma prisão, decepcionado ali naquele momento. Não vou dizer que ele estava decepcionado, não. Eles não estavam. Mas um momento triste, um momento que foi desamparado, aquele momento de dores. Paulo e Silas encontram refúgio aonde? Aonde? Na adoração. A adoração cura. A adoração levanta o ânimo. A adoração faz o espírito revigorar-se. Cura a alma. Paulo e Silas, olha, orava e cantava louvores a Deus. Dentro de uma prisão suja. E lá eles encontram refúgio na adoração a Deus. Paulo e Silas cantavam e oravam e cantavam louvores a Deus. Tem um ditado aí fora, irmãos, que diz que quem canta, como os irmãos sabem, quem canta, isso é uma coisa lá de trás, né? Mas quem canta, os males espanta, e quem adora? Se cantar lá no mundo, os males são espantados, vale quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro está adorando, irmãos. Se você adorar a Deus de verdade, você vai ver o que acontece na sua vida. Porque é uma necessidade nossa de adorarmos ao Senhor. Então, primeiro, a igreja, o que a igreja não deve deixar de ser, igreja verdadeira, espiritual, adoradora, diga comigo assim, dependente do Espírito Santo. Ou diga comigo, o que a igreja deve ser? Cheia do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. O que a igreja não pode deixar de ser? Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja dependente de Deus, aliás, do Espírito Santo. Quem está conosco hoje aqui? Quem é, irmãos? Vamos aqui trabalhar na teologia. Quem está conosco hoje aqui? É o Espírito Santo. Jesus, Deus está, eles são oniscientes, onipresentes, onipotentes. Mas hoje a tarefa aqui é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está trabalhando. E a igreja precisa do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque não adianta a gente, irmão, sabe, aquele jargão que a gente tem. Não, Deus sabe, irmão, Deus sabe. Não, o Espírito Santo, ele não se aproxima de quem não quer ele. O Espírito Santo,
ele quer ser desejado. Tem um texto em Tiago 4:30, eu acho. Dá uma olhadinha aí, se é isso mesmo. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele anseia, ele tem ciúme e ele anseia por nós. A igreja, ela precisa responder isso. Ela precisa querer o Espírito. Ela precisa, estar buscando esse Espírito Santo. Pastor, mas Deus, não, a questão não é Deus. Está aqui, Juninho, obrigado. Olha o que é que diz aqui, ó. A Escritura afirma, né? É com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ter mais amizade com o Espírito Santo. A gente precisa gastar, eu não sei se é essa palavra, mas gastar mais tempo, ou dedicar, pronto, é isso, dedicar mais tempo com o Espírito Santo. Nós precisamos provar do Espírito Santo, nós precisamos ter experiência com o Espírito Santo, porque às vezes a gente tem experiência aqui na igreja, em alguns momentos, mas eu preciso ter experiência com o Espírito Santo todo dia, no meu levantar, no meu deitar, nos meus momentos com o Espírito Santo. Eu tiro momentos com o Espírito Santo, e Ele fala comigo, e Ele quer lhe levar em lugares mais profundos. O Espírito Santo, irmão, ele amadurece a igreja. O Espírito Santo, ele faz a igreja ficar madura. Nós podemos ver algumas dependências da igreja, que sem o Espírito, ela jamais, ela vai cumprir o papel de igreja. Em algumas áreas, dependência nossa, particular, nós podemos ver aqui, que a igreja, ela precisa da ajuda do Espírito Santo. A igreja, irmãos, ela não vive sem o Espírito Santo. Ela não vai sobreviver sem o Espírito Santo. E nós podemos ver que o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós. Olha o trabalho do Espírito Santo. Eu não vou falar nem na questão só de poder, na questão de intimidade, que isso é maravilhoso. A igreja precisa entender isso. Uma igreja sadia, ela tem amizade com o Espírito Santo. Ela gosta de estar com o Espírito Santo. Ela gosta de estar orando com o Espírito Santo. No capítulo 1, aliás, no capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós vamos entender o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo. Olha o que é que o papel do Espírito Santo. Não, então é 2 Coríntios, vai lá. 2 Coríntios, capítulo 3. É isso mesmo. Olha o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, olha, é transformar, é nos levar, é nos moldar, nos levar a ser parecido com o Senhor, transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, ou seja, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. Se o Espírito Santo parar de agir na sua vida, se você parar de buscar o Espírito Santo, você vai ser uma pessoa natural ou carnal. Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar no seu caráter. Você vai ficar parecido com Jesus. Porque o papel do Espírito Santo é justamente esse, é trabalhar no nosso caráter. É levar para o nosso caráter o mesmo caráter de Jesus, transformar nossas vidas. Quem é que regenera o homem? Quem é? Quem é que regenera? É o Espírito Santo. O primeiro passo, quem que salva? Não é o Espírito Santo? Sim ou não? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois vem a transformação, a regeneração, e depois continua o trabalhar do Espírito Santo todo dia, o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos limpando, vai nos moldando, vai tirando do nosso caráter que não presta, vai tirando do nosso coração toda mágoa, toda amargura, todo ódio, vai tirando, aquilo que não presta, aquele lixo dentro do nosso coração, aquilo que guerreia dentro de nós. O Espírito Santo vai nos ajudando com gemido inexprimível, e vai nos aperfeiçoando até chegar a sermos varão perfeito.
Mas é um processo do Espírito Santo. Se a igreja fechar as portas para o Espírito Santo, ela vai ser uma igreja falida. E nós precisamos ter consciência disso. O Espírito Santo, irmãos, nos leva à compreensão do Evangelho. Vocês sabem por que muita gente dentro da igreja, irmão, é uma bênção. Dentro da igreja tem pessoas que não têm a compreensão correta do Evangelho. Por quê? Porque a gente está querendo ter essa compreensão pela nossa natureza carnal, pela nossa habilidade, pelo nosso conhecimento teológico que temos. A compreensão correta da Bíblia é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela o Evangelho como ele tem que ser revelado. Até porque começa na mente, a nossa mente ela está contaminada. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, Deus desse século cegou, olha a mente, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Aí Paulo, lá em Romanos 12, 2, Paulo vai dizer que a nossa mente, é isso mesmo, não vos conformei com este mundo, esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente. E quem faz isso é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo aqui vai comandando todo esse processo na sua mente. Não é espetacular isso? É ou não é, irmão? É ou não é? Quando eu entrei nessa igreja, eu não sabia nem o que era evangelho. E o Espírito Santo começou a me fazer. Trabalhando, o processo na nossa mente. Você nem se dá de conta. A gente nem observa, irmão. A gente vai buscando, e o Espírito Santo trabalha lá dentro de nós, que você nem observa. Quando dá fé você está gostando, quando dá fé você está entendendo, quando dá fé você está liberto de algo. É o Espírito Santo trabalhando na sua mente. Olha o que aqui diz, vamos ler um texto aqui, 1 Coríntios 2,12, vamos lá, 2,12, 1 Coríntios 2,12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito Santo. Ninguém, aqui a teologia vai ficar questionando, mas Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, se o Pai não enviar. Ninguém quer ser crente, irmãos. O certo é esse. Com exceção de algumas pessoas. Mas ninguém se levantou, cheio de tantas mazelas do mundo, de prostituição, de tantas coisas, e se levantou e disse assim: hoje eu quero ser crente. Ou vontade de ser crente. Ninguém. Foi o Espírito Santo que pegou você por aí. Foi o Espírito Santo que pegou você lá nos bar, lá nas praças, lá no hospital, que foi o meu caso. Ele pegou você por aí, nas noitadas, e entrou e disse: hoje eu vou fazer a obra. Aí entrou em você, na sua mente, e começou a mostrar para você o Evangelho. Irmãos, sabe por que nós somos apaixonados pela palavra de Deus? Sabe por que vocês estão tudo aqui olhando toda terça-feira? Porque o Espírito Santo faz isso em vocês. Depois da terça-feira à noite, ele vai remoer isso no coração de vocês, vai remoer na mente de vocês, e a coisa vai acontecendo, e a gente vai ficando mais bonitinho, mais doidinho por Jesus, mais apaixonado pela palavra, e Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando, e a gente, quando dá fé, a gente, rapaz, eu mudei mesmo. O Espírito Santo vai fazendo isso. Então a igreja precisa do Espírito Santo. E eu estou citando algumas coisas aqui pessoais. Quer ver uma coisa? Se a gente for 1 Coríntios 6,11. Vamos lá. Tais fostes alguns de vós, mas ele está falando do passado. Eu peguei só esse texto, a gente pode ver o contexto. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no
no Espírito do nosso Deus. Lá em Tito, no capítulo de número 3, versículo 5, nós vamos ter um entendimento. Escuta aqui, sabe por que você tem desejo de santidade? Bom, o Evangelho é espetacular. Olha para mim aqui, vamos entender aqui um pouquinho. Já pensou um homem carnal? Por isso que ainda tem crente que é assim. Tem crente ainda que se levanta com desejo das coisas carnais. Tem crente que não tem contentamento nas coisas de Deus. Aí de vez em quando cai na pornografia, trai a esposa, trai o esposo, fornicação e tantas coisas que a carne, né? Paulo vai dizer isso lá em Colossenses 3:5. Paulo vai dizer: fazei morrer a vossa natureza carnal, porque a bicha está viva, porque a bicha está sempre manifestando. Mas quando a gente entende isso aqui, irmãos, é algo maravilhoso. O Espírito Santo trabalha no meu caráter para mim, sabe, irmão, me leva eu a ser uma pessoa santa. Santidade de Deus, amar a santidade. Irmão, tem dia que eu digo assim, ó, eu acredito que acontece com vocês também. Tem dia que eu digo assim, eu vou ser melhor para Jesus. Tem dia que a gente se levanta e diz assim, rapaz, eu vou me consagrar mais. Acontece isso com vocês? Tem dia que a gente se levanta e diz assim, eu vou ser mais crente, eu vou buscar mais a Deus, eu vou jejuar mais. Acontece isso com vocês aí também? Tem dia que acontece, né? Com a gente, sabe o que é isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo dizendo assim, eu quero que você seja mais parecido com Jesus. É o Espírito Santo dizendo assim, eu quero que você pareça mais com o Pai. Eu quero que você pareça mais com Cristo. É o Espírito Santo trabalhando em nós, e a gente nem dá-se conta. Aí a gente diz assim, rapaz, eu sou o cara, né? Aí a gente diz assim, irmão, sabe assim, glória. Mas não é nós não, é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que escuta as suas orações. Eu não sei se acontece com vocês, ou se acontece comigo, que às vezes eu levo um bocado de lixo para o Espírito Santo. Eu acho que não acontece com vocês não, só comigo. E eu levo e eu digo, Espírito Santo, o dia hoje, está aqui um bocado de lixo, no dia de hoje. Aí o Espírito Santo se agrada, pastor, o Espírito Santo se agrada, por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, ele se agrada quando a gente faz uma oração sincera com ele. Sabe por que ele entristece, como diz Paulo em Efésios 4? Sabe por que ele entristece? Porque a gente nega o que aconteceu durante o dia, e ele sabe. Por isso que ele se entristece, que ele fica esperando, você se ajoelha ou se senta, sei lá, e vai orar, aí você diz, Espírito Santo, eu quero me confessar hoje aqui. Aí você começa a falar, o Espírito Santo diz, isso aqui não foi assim não. Aí ele fica triste. Mas quando você conta tudinho, pastor, mas é terrível o meu dia. Não tem problema. Conta para ele. Senão você vai barrar o trabalhar da santificação na sua vida. Você pensa que acontece a santificação? Vou terminar. A santificação com estralar de dedo? Não. É eu confessando os meus erros, os meus pecados, pastor, mas o senhor é pastor. O senhor é pastor, sim. Qual o problema? Qual o problema? A santificação é um processo. Na medida que eu estou confessando, na medida que eu estou abrindo mão, aí vai acontecendo, o Espírito Santo vai trabalhando em mim. Pá, 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 o Espírito Santo vai trabalhando. Aí sim eu vou provando da santidade de Deus. Então a igreja, ela precisa ser cheia do Espírito. E para ser cheia do Espírito, por isso que eu trouxe esse processo. Não pula esse processo não. Não é logo, cheio não. É um processo para a gente ser cheio do Espírito Santo. E nós podemos aqui, irmãos, eu vou fechar aqui. O Espírito Santo tem um papel fundamental na igreja. Agora eu quero chamar a pessoa, a atenção sua, pessoal. Não pegue carona só na igreja coletiva. Tenha experiência com ele. Tire pelo menos 1 hora por dia. Trave-se dentro de um quarto.
converse com Ele. A Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo tem prazer nisso. Nós temos uma dificuldade disso. Nós queremos ver logo o negócio se arrebentando todo, né, irmão? Mas o Espírito Santo, Ele fala conosco. Tem um texto que eu gosto muito desse texto, é capítulo 8 de Romanos, versículo 15 e 16. Olha aí, Juninho é um caba bom. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. O quê? Clamamos, Abba Pai. Ao 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixa aí, Juninho. Eu vou finalizar, não dá para terminar o sermão. Escuta aqui uma coisa. Vocês acham, a gente lê assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é isso? Há um contato aí. Há uma aproximação aí. Há um negócio, um mistério entre o Espírito com letra maiúscula e o Espírito com letra minúscula. Há um aconchego, há um abraço, há uma aproximação, há um relacionamento. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. A igreja precisa entender isso. Quem sabe um dia nós fazer aqui um seminário do Espírito Santo, para a gente detalhar, falar só sobre o Espírito Santo, para a igreja entender isso. Tem crente que passa mês sem falar o nome Espírito Santo. Você falou com ele hoje? Você falou com ele hoje? Você pode falar com ele hoje aí. Eu vou fechar aqui. Diga comigo, o que a igreja não pode deixar de ser? Diga comigo assim, feliz. Diga comigo assim, exclusiva de Cristo e cheia de fé. Esses três pronto. A igreja, ela não pode deixar de ser feliz. Quem é feliz aí? Quem é feliz aí? Então glória a Deus aí, bem bonito. Nós somos felizes porque a Bíblia diz isso. A Bíblia tem vários textos aqui que eu não vou citar. É um sinal da igreja, irmãos, que é a igreja verdadeira, é a igreja feliz. Tem crente que dizer, rapaz, fazer o que para ser feliz? Porque nós temos tudo para ser feliz. Jesus é o melhor de Deus. Sim ou não? Jesus é o melhor de Deus para nós. Jesus é o melhor que Deus tinha e lhe deu. Por isso que a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é alegria. Está lá entre justiça, mas é alegria também. 14:17 de Romanos. O reino de Deus é alegria. Celebre nessa noite, irmãos. Você tem motivo para celebrar. Pastor, eu estou sem nenhuma banda. Celebre porque você é rico. Pastor, eu estou dodói. Celebre porque você pode ser curado qualquer hora. Celebre, se alegre na presença de Deus. É por isso que a Bíblia vai falar um salmo bem conhecido, né? O Salmo 100, vai dizer, servir o Senhor triste. É assim não, irmãos? Servir o Senhor com alegria. Porque a igreja é alegre. A igreja tem motivos. Segundo, a igreja, ela não pode deixar de ser de Jesus. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim, você é de Jesus? Você é de Jesus. Porque sobre essa pedra, Jesus, edificarei a igreja do pastor Carlinho. Não, sobre esta pedra edificarei a igreja do pastor Almeida. É assim? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, se você é a igreja de Jesus, você vai ser mais do que vencedor. Você não vai perder uma. Então hoje você vai sair daqui, meu irmão, contando vitória de Deus. Por gentileza, fica de pé.